E hoje o que eu senti de compartilhar com os irmãos, é compartilhar um pouco assim, quais seriam os segredos do sucesso em você vivendo numa terra estrangeira, né? Então, alguns estão muitos anos aqui. Eu cheguei em 89, mas eu já voltei para o Brasil algumas vezes, né? Mas no total, eu já tenho quase 23 anos de Japão. Né? Você tem 21? 31. Ah, 31, uau. Né? E aí, como é que a gente pode se sentir vitorioso, né, num período desses? Pode ser menos tempo, talvez alguns tenham 20, 10 anos, 5 anos. O que vai ajudar você a ter essa sensação de estar sendo uma pessoa de sucesso aqui no Japão? Né? O que define sucesso na vida, na verdade? Alguém sugere aí, o que define sucesso? Fé. Ok. E o mundo? E para o mundo? O que define sucesso para as pessoas lá fora? Hã? Não. Para as pessoas do mundo. Status. Né? Então, se a pessoa tem uma casa, né? Comprou uma casa, tem um carro bonito, a pessoa é de sucesso, né? Porque, nossa, o cara conseguiu comprar. Sonho, né, da vida das pessoas, ter uma casa, ter um carro. Para outros é ter uma família, talvez. Ou ter dinheiro para poder viajar, né? Ou talvez comprar os equipamentos que aí a gente tem acesso, né? Aqui no Japão, se você juntar um dinheiro, você consegue, você pode fazer muitas coisas, né? Então, às vezes, essas coisas que definem se a pessoa é uma pessoa de sucesso ou não, para o mundo, não é verdade? E a gente, se não tiver realmente os valores do reino de Deus, a gente às vezes se perde nisso aí. Você se acha uma pessoa de sucesso porque consegue ter isso. E se você não tem essas coisas, você se acha o pior das pessoas, não é assim? Quais são os segredos do sucesso? Né? Quais seriam alguns segredos do sucesso para o mundo? Dinheiro. O que mais? Reconhecimento? Poder? Hoje tem muito, assim, palestras, né? De autoajuda ou de coaching, né? Tem muita gente oferecendo assim cursos, né, para você ser um cara de sucesso, para você ter bons alvos, né? Para você ter assim boas motivações para conseguir ser uma pessoa de sucesso, não é verdade? Então, tem várias dicas de várias pessoas que você pode encontrar pesquisando na internet, essa pirâmide de Maslow, né? Que acho que o pastor também já comentou uma vez, não é? Às vezes é questão de como você cuidar da sua vida de uma forma integral que vai levar você a ter essa sensação de ser uma pessoa feliz, de sucesso. Tem outras dicas que você pode encontrar, né, de pessoas que falam que para você ter sucesso você tem que ser uma pessoa que tem uma boa motivação, ter treino, ter disciplina, até ter sorte também faz parte desse pacote, né, para você ter sucesso na sua vida. Se você pesquisar, mesmo nas livrarias, tem muitos livros que vão tentar dar dicas para você, os segredos dos rituais de sucesso, né? No YouTube também você pode pesquisar lá, tem vários vídeos, né? Por exemplo, esse que fala do Silvio Santos, dando 10 dicas, né? 10 segredos para o sucesso. Ou outra pessoa que também, talvez no Brasil é bem conhecida, Leandro Carnal, né? Então, tem um monte de dicas aí que falam quais seriam os segredos do sucesso. E para a gente, né? Será que Deus tem alguma dica para a gente, para termos sucesso na nossa vida? Será? Temos, né? Então você não precisa pesquisar na internet, porque se você tem a palavra de Deus, você já vai encontrar boas dicas, né? Que Deus nos dá para termos sucesso. E sucesso também em terras estrangeiras. Isso que é como uma coisa interessante, né? Um livro que foi escrito mais de 4.000 anos atrás, ainda tem relevância para nós. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. A Bíblia é um livro muito especial, porque ela tem sido escrita, né? Foi escrita durante milhares de anos e
E ela continua sendo atual para as nossas vidas, ela continua sendo relevante para as nossas vidas. Mesmo o Novo Testamento, que foi escrito 2000 anos atrás, ainda continua sendo relevante, né? Primeiro porque fala sobre Deus. E Deus não muda, Deus é eterno, né? O Deus que foi revelado lá para Abraão, ou lá desde o Gênesis, é o mesmo Deus que continua sendo real, presente, né? Como nós cantamos aqui, santo, soberano sobre as nossas vidas. Então nele nós podemos encontrar as grandes verdades da vida. Então a Bíblia fala de Deus, fala da nossa natureza humana, né? E isso nesse sentido não mudou nada, apesar de tecnologicamente a gente está evoluindo, né? Entre aspas, no coração o ser humano continua exatamente igual, né? Adão e Eva, eles caíram, né, nessa tentação do pecado, e isso trouxe uma consequência para toda a humanidade. A boa notícia é que Jesus, né, pela obediência, se pela desobediência de um homem veio toda a maldição do pecado, por causa da obediência de Jesus, né, aí a gente tem Jesus como nosso mestre, porque aí ele vai nos dar as dicas de como a gente ter sucesso na nossa vida, num mundo do jeito que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Então eu penso que é uma palavra muito importante para as nossas vidas. Se você tem a Bíblia aí, abra essa Bíblia no livro de Deuteronômio. Nós lemos o texto, né? Vou colocar ele aí também. Mas é interessante, né? Deixa eu tentar passar um pouco do contexto aqui, né? Você sabe que tem essa história do Gênesis, Deus criando homem e mulher, com um plano, né, de fazer com que esse planeta aqui, que foi criado de uma forma absolutamente única, em todo o universo, né? Você pode pensar o tamanho do universo, e só o planeta Terra numa condição habitável e tão rica, né, de fauna, de flora, como nunca se viu em nenhum outro planeta, né? Com tudo aquilo que o homem tem conseguido investigar no universo inteiro, o planeta Terra é um planeta abençoado por Deus. E nesse lugar Deus decidiu criar o homem e mulher, né, criar a imagem e semelhança dele. Então Deus, nos planos dele, criou seres que pudessem relacionar com ele e com o propósito de poderem gerar novas vidas, né, e aí ia ter uma multiplicação para, dentro desse planeta, as pessoas terem um relacionamento com esse Deus maravilhoso que nos criou. Infelizmente, teve essa questão do pecado. A gente vive num mundo caído, com consequências terríveis para todos nós, né, até os dias de hoje. Mas Deus não abandonou esse projeto, né? Então, ao longo da história, ele vai encontrando pessoas que têm um coração inclinado para fazer a vontade dele. Aí você vê a história de várias pessoas nesse sentido. E Deus também vê, por exemplo, na vida de Abraão, uma pessoa que, né, a partir dele, poderia ser gerado um povo, uma nação que pudesse adorá-lo, conhecê-lo, para abençoar todas as famílias da terra. Essa promessa que Deus deu a Abraão é uma promessa que vale para nós também, porque ele é o pai da fé, né? Nós somos descendências de Abraão nesse sentido também. Então a bênção que Deus deu para Abraão, ele falou: Abraão, eu vou te tirar da tua terra, vou te levar para uma outra terra, né? Eu vou te abençoar para que você abençoe todas as famílias da terra. Então Deus tinha que recomeçar por outro, né? Por uma pessoa, Abraão, e através dele iria nasceu uma nação para abençoar todas as famílias da terra. Essa bênção de Abraão, ela continua sendo válida para nós. A gente cantou aquele último hino, né? E é como o irmão falou, nós somos alvos do amor de Deus. Você não merecia, eu não merecia, mas Deus nos escolheu. Quando a gente começa a entender o valor que Deus nos dá como pessoa, né, criadas de uma forma muito especial, a resposta que você vai dar para esse amor de Deus é importante. Né? E aí, quanto mais você entende o valor que Deus dá para a sua vida, mais você quer corresponder a esse amor para com Ele. Isso alegra o coração, isso faz com que Deus te abençoe mais ainda. Né? Então, Ele vai fazer você ser próspero em todos os sentidos. Esse é o propósito de Deus. Né? Quando Deus fala através de Jeremias, eu sei,
Deus falando para o povo: eu sei que planos que eu tenho a vosso respeito, planos de fazer o bem, nunca de trazer mal para vocês, planos de dar um futuro, uma esperança para vocês. Então isso está bem claro nas Escrituras Sagradas. Deus tem um propósito de fazer você prosperar, mas é uma prosperidade que não deve ser resumida para o seu bem-estar. É uma prosperidade que Deus vai te dar para você se resolver como pessoa, para você poder ser bênção na vida das pessoas. Então, nesse livro de Deuteronômio, é um relato então onde o povo já tinha passado por uma fase difícil de ser escravo no Egito, e Deus ouviu o clamor do seu povo, porque estavam sendo oprimidos naquele lugar, e Deus falou: não, aquela promessa que eu tinha dado para Abraão, que eu daria para vocês uma terra onde mana leite e mel, isso vai acontecer. Deus tira o povo do Egito, leva eles na frente, diante dessa terra prometida. Por causa da desobediência do povo, de muitas pessoas, uma geração inteira pereceu no deserto, nessa caminhada, nessa peregrinação. E aí Deus falou: olha, só Josué e Caleb, que foram os espias que olharam essa terra que mana leite e mel, que tiveram a graça de poderem, de fato, estarem naquele lugar. Porque confiaram em Deus, porque tiveram uma atitude de confiança em Deus, de entrega a Deus. Então aí chega nesse ponto, que o povo está lá para entrar na terra prometida. Moisés que está conduzindo esse povo para entrar lá. Moisés está no final da carreira da vida dele. E como pessoa mais experiente, sabendo que o tempo de vida dele estava bem já restrito, ele dá palavras que ele considera que são importantes para o seu povo. E aí, nesse momento que é feita essa releitura dos 10 mandamentos, você lê Deuteronômio 5, lê de novo os 10 mandamentos. E aí, quando eles estão para entrar nessa terra prometida, ele faz essa leitura disso que nós lemos aqui logo no começo do culto. Então diz assim, Deuteronômio 6:1. Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo, para dela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos temerão ao Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde manam leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência, seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. O Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, que daria a vocês terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo que há de melhor, de coisas que vocês não produziram, com cisternas que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que não plantaram. Quando isso acontecer e vocês comerem e ficarem satisfeitos, tenham cuidado. Não esqueçam o Senhor que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Temam o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestem culto. E jurem somente pelo seu nome. Não sigam outros deuses, os deuses dos povos ao redor. Então é essa palavra que Deus deu para o seu povo. Talvez agora faça bem mais sentido, Quando a gente leu a primeira vez aqui, você
se você nunca leu esse livro, você não tem muita noção. Quem que falou essas palavras? Para quem que ele falou? Em qual momento que ele falou? Quem falou foi Moisés. Né? Para quem falou? Para o povo, para uma geração que, na verdade, não era a geração que saiu do Egito, porque aquela geração inteira pereceu. Eram pessoas que tinham ouvido falar dos grandes milagres que Deus operou no Egito. Né? E era uma geração que estava tendo a oportunidade de entrar num lugar próspero. Você imagina, passaram 40 anos vagando no deserto, com todas as suas limitações, necessidades. Deus foi fiel, porque mesmo numa situação assim, nunca faltou coisa para eles comerem e roupa para se vestir. De uma forma milagrosa, Deus preservou o seu povo nos momentos de dificuldades. Agora eles iam entrar nessa terra. Que tipo de terra que era? Próspera, onde manava leite e mel. E aqui você vê um pouco da descrição, não é? Que Deus faz desse lugar, não é? Como é que era esse lugar? Terras com boas cidades, cheios de tudo, de coisas que vocês não produziram, com cisternas que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram. Ok, cisternas, sabe o que é cisternas? Poços, né? Então naquela época não tinha água na torneira, né? Você, para conseguir água, tinha que cavar um poço. Será que dá trabalho cavar um poço? Dá muito trabalho. Será que você encontra poço depois de 50 centímetros de cavar? Não. Às vezes são poços profundos para você tirar água boa. Então dá muito trabalho. Mas eles estavam indo para um lugar que já estava tudo pronto. Você já viu um lugar parecido com esse na sua vida? Terra com grandes boas cidades. Com casas de tudo que, né, tem de bom e do melhor. Com um monte de facilidades. Onde você já viu algum lugar assim? Hã? Aqui? Na roça? Não. Grandes e boas cidades. Casas que dentro tem tudo do bom e do melhor. Não, é aqui, é o Japão. É o Japão. Sim ou não? Aqui tem grandes e boas cidades? Aqui no Japão tem? Tem. Tem casas com tudo coisa boa dentro da casa? Tem. Tem casa até mobiliada para você morar? Pois é, olha lá. Né? Tem essas TVs fininhas, né? Uma maravilha, já pensou? Tem tudo de bom e de melhor. Não, mas assim, aqui a gente é um lugar próspero, né? Cada vez melhor, certo? Cada vez melhor. Cada vez, hoje você tem as casas que você já entra e você pode mandar um comando lá, né? As casas inteligentes, porque ele já vai esquentar a casa por dentro, ele já vai deixar a banheira preparada para você tomar um banho, né? Você vai dormir, você fala pelo comando. Tem uns aparelhinhos que estão surgindo que você fala, olha, liga lá, desliga ali, aumenta o volume, só no comando de voz. Né? Cada vez melhor. E facilidades, né? Combine está por aí. Não é? As Dido Handbike, né? Que essas maquininhas. Oi? Você quer coisa mais fácil do que isso? A água você pega, põe a moeda, ela já cai você na garrafinha. Não é? Se você vai num lugar assim próspero, a palavra que Deus deu para o povo lá era, olha, tenha cuidado, porque nesse lugar que você vai entrar, onde você vai se fartar, é bem provável que você acabe, no fundo, esquecendo de mim. Não é? Essa que é a palavra de advertência que Deus dá. Quando isso acontecer e vocês comerem e ficarem satisfeitos, tenham cuidado. Não esqueçam o Senhor que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Então essa palavra eu penso que ela é bastante importante para nós. Porque nós saímos da nossa terra natal, né?
maior parte do Brasil, outros talvez do Peru, da América Latina, viemos para cá, não viemos? Viemos para esse lugar onde há prosperidade, onde há outros deuses. E Deus falou também, toma cuidado, não vai adorar outros deuses. E se você perceber, não sei como é que é o seu dia a dia, não sei de onde, qual contexto que Deus te tirou. Mas o fato é assim, quando a gente não tem a palavra de Deus, a gente entra na jogada do que todo mundo está fazendo, todo mundo está buscando. E mesmo às vezes crente, você continua nessa influência muito forte do que deve buscar, qual que é a prioridade que você tem que dar para a sua vida. Sim ou não? A gente vive esse contexto, né? Eu estou lá em Taquefo, lá não é um lugar de grandes boas cidades, lá é um interiorzinho, mas tem tudo isso que está escrito aqui também. Facilidades, né? Conforto tem, trabalho tem. O pessoal trabalha e ganha muito lá, né? Mulher também ganha bastante. E eu vejo muitas pessoas se perdendo nesse propósito, querem ganhar dinheiro. Né? Então, homem e mulher estão trabalhando, deixa a criança em casa, com cuidadoras, gente pequenininha, né? Que deveria receber um cuidado especial dos seus pais, não, estão na mão de outras pessoas. E precisa, será que precisa tudo isso? Será que para o meu filho, para a minha filha, vai ser mais importante que ele tenha conforto e um dinheiro ou o meu amor? Crentes, né? Eu vejo lá, por exemplo, não sei como aqui é diferente, mas lá é o sistema 4-2. Trabalha 4 dias, folga 2. 4 dias alternados, né? Então eles vivem cansados, trabalham 12 horas por dia, todos os dias. Né? E muitos se entregam, né? Pelo cansaço. Não consegue, porque fala, pastor, eu vou na minha casa, se eu paro para tomar banho, não dá para sair mais de casa. Então, alguns irmãos se esforçam e vêm com uniforme, eles vêm do jeito que estão, porque sabem que se voltar para casa, tomar um banho, trocar roupa, não volta, não sai mais. E a gente faz os nossos cultos 2 vezes, sábado de manhã e sábado à noite, 9h15 da manhã e 9h15 da noite. Por quê? Porque esse é o horário que, mesmo que eles trabalhem, eles conseguem vir no culto. Porque se for para esperar um final de semana, sábado e domingo, só vai acontecer a cada 40 dias. Então lá é muito difícil, são 3 turnos alternados, trocados. Então para reunir pessoas é muito difícil lá. A gente tem 40 adultos mais ou menos, mas pergunto para você, quando que a gente consegue reunir esses 40? É muito difícil, só quando a fábrica para, a gente consegue reunir. Então para mim, todas as vezes que a gente consegue juntar, né, algum grupo para fazer os cultos, para mim é um milagre. Porque é graça de Deus, ajudando os irmãos a colocarem aquilo que é importante para a nossa vida. Porque você pode assistir pela internet, sim. A gente também transmite os nossos cultos, porque tem gente que realmente às vezes não tem condições de vir. Então a gente não quer que eles, né, percam o fio da meada, que eles tenham assim, o propósito de ver como que Deus está trabalhando na nossa vida. E eu falo, olha, se você conseguiu vir, não tem problema, eu deixo o pessoal dar uma cochilada. Mas pelo menos você vindo aqui, você sai abençoado. Você pode dar também, você não vem para a igreja só para receber. Você vem para dar. O seu abraço é diferente do meu abraço. O seu sorriso é diferente do meu sorriso. Né? Mas aqui a gente pode estar lá, olha, vamos junto. Porque eu admiro muito alguns irmãos da nossa igreja. Porque eles estão exatamente na mesma condição. Tem um casal que é líder, né, da nossa igreja, o Sérgio e Keiko. O Sérgio ele é líder. Né, ele está num cargo assim difícil, porque só leva a bordoada. Mas ele está lá. Ele é líder do louvor, está nos ensaios. Né, vem em todos os cultos. Muito difícil ele faltar. Então, participa de um ministério. Tem que ter compromisso. Né? Você quer participar da equipe de louvor, tem que estar aqui. Então, é compromissado. Vem em todos os cultos. Cuida da sua saúde.
né? Faz musculação, ele sai para correr. Sempre eu vejo ele muito assim ativo também, fisicamente, ele cuida do seu corpo. Ajuda a esposa nas suas tarefas de casa. É difícil encontrar gente assim. Marido que vai lavar a louça, que, né, arruma aqui, limpa o quarto. Ele é um cara desse jeito. Ele faz os bicos dele também, né? Ele faz insufilme nos carros, faz polimento. Então, nos dias que ele dá, ele também trabalha para complementar o orçamento. Agora, ainda mais agora que o filho dele está indo para a universidade, né? Então, eles estão já num outro esquema, porque ele vai morar em Kyoto. Então, só para bancar, né, o custo da universidade, dele morar sozinho, é um tanto a mais. Mas nunca vi ele reclamando, murmurando. Ai, falta isso. Não, ele está lá, batalhando, né? E eu vejo que ele coloca isso que a gente leu aqui. Ama a Deus de todo o coração, toda a alma, toda a força, né? Então é possível? É possível para nós, sim. Toda uma questão de determinação no seu coração, porque aí, se você tiver determinação e pedir ajuda de Deus, Ele capacita. Porque esse nosso irmão lá, ele não é mais do que as outras pessoas. Não é. Ele é gente como eu, como você. Cansa. Fica às vezes irritado, né? É difícil. Mas tem onde, sabe, compartilhar. Ele tem um lugar onde ele pode encorajar e ser encorajado. Por isso que essa é a importância da gente estar como comunidade, como igreja, caminhando junto. Porque estamos todos nas mesmas condições. Vivemos todos num país estrangeiro, onde há gigantes para a gente derrotar. Agora, com a força do Senhor, nós vamos conseguir vencer. Amém? Enfrentamos dificuldades aqui. Eu vejo isso na vida de muitas pessoas. Pode ser na área da saúde, pode ser na área do seu relacionamento com o seu cônjuge, pode ser na área do seu relacionamento com os seus filhos. Nós temos 3 filhos, né? E essa fase de adolescência, não sei quantos já passaram, mas era bem complicada, né? Isso porque nós, desde pequenininhos, desde antes deles nascerem, sempre ministramos no coração deles, orando, impondo as mãos, desde o ventre, né? Desde pequenininhos, sempre investimos muito na vida deles, muito, né? Dando oportunidade de ler livros, ver vídeos, assistimos muitos vídeos. Hoje tem muitos bons vídeos evangélicos também. Não sei quem já leu, já viu o Superbook. Tem um canal, né? Está em português, tem em japonês também, né? Então passa coisas que vão edificar a vida dos seus filhos. Eu vejo muitas mães e pais dando direto assim, sabe, sem nenhum controle, o iPad, o celular, e elas estão assistindo um monte de coisa que não são próprias, né? Então, acho que a gente, como pai, nós temos uma responsabilidade, porque isso é uma das coisas que a gente vai ver também. Mas talvez o primeiro segredo do sucesso que Deus compartilha para o povo, eles estão entrando em terra estrangeira, vão entrar num lugar próspero. Deus fala, olha, coloca, né, isso, grava bem alto, né, no seu coração, que você só deve amar a mim, né? Esse é o Shema, ouça ao Israel. O povo judeu até hoje tem um cuidado muito grande de passar isso para as gerações. A primeira oração, talvez, que os pequenininhos aprendem é se chamar, né? Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, né? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Então é interessante, né? Eles estão para entrar nessa terra e a palavra que Deus compartilha para o povo, olha, essa que é a parte mais importante para vocês terem sucesso nesse lugar.
Porque pode ser que, entrando nesse lugar, quando vocês se fartarem, vocês vão se esquecer de mim. Então, o que vocês sempre precisam guardar no coração de vocês e procurarem praticar é isso. Existe só um único Deus, o Deus que nos criou, o Deus que nos libertou, que nos salvou. E a esse Deus você deve prestar culto. A esse Deus você deve prestar lealdade, deve ser leal, porque Ele deu o melhor dele para a sua vida. É só tudo isso. Esse Deus que nos criou, que poderia também ter abandonado, né, o projeto, desde o início, Ele nunca desistiu de nós. Eu tive esse momento da minha vida que eu dei as costas para Deus. Depois de 9 anos, tentando eu levar a minha vida, e não estava mal. Né? Às vezes tem gente que fala assim, não, Deus é um Deus meio sarcástico, porque Ele deixa as pessoas sofrerem, e aí quando elas estão sofrendo, elas vão correr atrás dEle. Não, não é verdade. Nosso Deus é bom. É bom. Todo o tempo Deus é bom. Deus é um Deus misericordioso, porque Ele não trata a gente como nós deveríamos, como nós mereceríamos, Ele não nos trata dessa forma. Então, apesar da minha rebeldia, do meu orgulho, né, Deus poderia falar, não, Ele acha que deixa ele, né, se ralar. Eu não estava numa condição ruim, não estava doente, eu não estava em crise de relações com ninguém, né, não estava desempregado, eu estava me formando no último ano da faculdade, mas foi num lugar assim bem simples, na casa da minha tia, que Deus me deu uma palavra através dela, né, que Ele me amava. E quando caiu a ficha para mim, eu senti no meu coração, falei, nossa, Deus não esqueceu de mim. E eu coloquei um propósito para mim. Eu falei, eu vou buscar de novo a Deus. E Deus foi tão misericordioso, porque ainda eu negociei com Deus. Eu falei, Deus, eu entendi que isso realmente me ama, mas me dá mais um tempo, deixa eu terminar a minha faculdade. Eu pedi mais 6 meses, mas eu tinha colocado já no meu coração, eu vou buscar a Deus. Onde que eu vou buscar a Deus? Na igreja. Na padaria lá, não vou ter conversas com pessoas que conhecem a Deus, talvez, né? Pode ter uma boa conversa de amigos ali. Mas eu sabia que na igreja que eu tinha crescido desde pequenininho, eu ia ter a oportunidade de encontrar com pessoas que iam me ajudar a conhecer o Deus que me criou e que me salvou. Então, terminei a faculdade, no primeiro domingo eu voltei para a igreja. E Deus foi muito misericordioso, né? Porque Ele me ajudou a rever. Qual que era o problema? Não era com Deus, não era com as pessoas, era com o meu pecado. E na medida que eu fui deixando Deus trabalhar no meu coração, então Ele deu condições de eu ser restaurado, curado interiormente. Até para poder exercer o que eu faço hoje. Eu acho isso maravilhoso, porque quando eu voltei para Cristo, eu não almejava ser pastor. Jamais me passou pela cabeça que eu ia ser um dia pastor. Mas o Japão o Japão tem sido um lugar muito especial na minha vida, porque aqui foi o lugar que Deus tem tratado do meu coração. Especialmente os 3 primeiros anos que eu fiquei aqui morando sozinho e lendo muito a Bíblia, foi Deus tratou de muita coisa do que eu tinha feito. Perante as pessoas, eu talvez nunca cometi um grande pecado assim, nunca tinha me enrolado tanto. Deus foi muito bom para comigo. Mas na medida que eu li a palavra, Ele dava sensibilidade. Falou, opa, você está falhando aqui. É que bom que Deus trata assim aos poucos a gente. Já pensou se Ele pegasse você falando, né? Tem que mudar 100% agora. Você é crente, você falou, você levantou a mão, agora eu quero você santo, perfeito. Se fosse assim, a gente estaria quebrado, a gente não estaria aqui. Mas Deus vai, sabe, lapidando, moldando. Quanto mais você abre seu coração para Deus, mais Ele tem condições de fazer coisas maravilhosas na sua vida. E Ele acerta aqui, acerta ali, vai acertando, até deixar você, né, num patamar assim que você vai crescer, até chegarmos à estatura de Cristo. Então sempre tem coisas novas para a gente poder aprender. Sempre. Né? Eu estou com meus 55 anos, eu estou com uma boa caminhada já com Cristo, mas todas as vezes Deus tem coisas novas para me ensinar. E vai ser assim até o último dia da minha vida. Né?
Eu tive a oportunidade de estudar também, fazer o seminário, mas ali é uma, né, gota no meio do oceano. É muita coisa para você aprender. Né? Mas começa assim, do beabá. Né? Você aprende a orar, agradecer a Deus, aprende a ler a Bíblia, a dar valor para isso aqui que está escrito, que está acessível para você de graça. Até os aplicativos da Bíblia é de graça. Antes dos aparelhos aqui, que todo mundo tem aqui no Japão, né? Você tinha que comprar uma Bíblia. E não dava para escolher a versão. Né? Às vezes é um português antigo, difícil de entender. Hoje não, você tem várias versões. Você tem vídeos, você tem filmes, você tem desenho animado, você tem mangá, você tem uma diversidade de coisas. Então, qual a desculpa que você vai dar? Deus, eu não entendi, é difícil. Eu também tinha muita dificuldade de ler. Até isso Deus transformou. Eu sempre fui muito ruim para a leitura. Né? E quando eu precisava, né, na escola de conhecimento, nesse tempo que eu estava longe de Deus, eu colava, né? Usava de outros artifícios aí. Mas aí quando eu voltei para Cristo, tive que fazer o seminário, aí lá não dava para colar, né? Aí eu tive que aprender a ler. Eu li bastante, como nunca tinha lido. Mas aí a leitura ficou diferente, porque eu aprendi a apreciar Deus na história. História era uma matéria que eu detestava. Né? Só para você ter uma ideia, na época do cursinho, do vestibular, a primeira vez que eu fiz o vestibular, e eu passei na primeira e na segunda fase, a minha nota de história foi 0,5. Eu compensava demais nas exatas. Né? Aí eu fiz mais um ano de cursinho. Na primeira vez eu não passei. Na segunda vez que eu prestei, passei na primeira e entrei na segunda fase, eu entrei na faculdade, mas a minha nota de história foi 1. Melhorei 100%. Né? Só para você ter uma ideia assim, do nível de como eu detestava ler. Mas Deus foi gracioso, porque me ajudou a vencer, né, uma dificuldade que eu tinha, de aprender a ler, a ter gosto de ler. E ainda mais as verdades de Deus. Quando você começa a olhar a Bíblia, não como manual de regra do que não pode fazer, mas quando você lê a Bíblia como um tesouro, como um bem muito precioso que Deus deixou na sua mão, para enriquecer a sua vida, para trazer coisas boas para a sua vida, então você nunca mais vai deixar de ler. Só que, infelizmente, hoje, tem muita coisa que distrai a gente. Se você não se cuidar, você está gastando muito mais tempo vendo a vida das outras pessoas do que gastando tempo lendo a palavra de Deus. Tá? Mas, primeiro, né? O que Deus, o segredo, né? Um segredo que Deus apresenta para a gente, pode pular, é esse que eu queria que vocês guardassem. Pode mudar. Mais um. Você deve amar a Deus com todo o seu ser. Se você quer ter sucesso aqui no Japão, coloca Ele em primeiro lugar. Ama Ele de todo o coração, toda a alma, toda a força. Tem outro texto, né, que fala também de todo entendimento, com a sua mente. A gente fala amar café, Deus café, né? Coração, alma, força e entendimento. Com todo o seu ser. E esse amar, né, a gente consegue medir um pouco do quanto eu amo a Deus na medida que eu obedeço os mandamentos. Jesus, ele falou, quem ama, obedece. Quem me ama, obedece os meus mandamentos. Então, amar significa obedecer. É nessa mesma proporção. Né? Você ama a Deus, você guarda os mandamentos dele. Você diz que coloca Deus, né, em primeiro lugar, ele já deu as dicas, né? Porque a gente sabe que os 2 principais mandamentos é amar a Deus e amar o próximo. Tudo na Bíblia resume-se a uma palavra, amor. Amar a Deus e amor como? Amar a Deus e amar ao próximo. Aí ele dá os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, os 4 primeiros. Então, como é que eu... Porque você pode falar, não, eu amo a Deus. Tá? Como que você pode medir o teu amor a Deus?
Pega os 4 primeiros mandamentos, que falam de como uma pessoa de verdade ama a Deus. Primeiro, não terá outros deuses. Não terá imagens, ídolos. Não tomar o nome de Deus em vão. E guardar o sábado. Certo? Então, você tem que colocar Deus em primeiro lugar. Não botar outras pessoas, outras coisas no lugar dele. Só aí, se você parar para pensar, é como eu falei, às vezes a gente não está sendo honesto com a gente mesmo. Porque se você avaliar o seu tempo, quanto tempo você gasta buscando a Deus em oração, lendo a palavra, e quanto tempo você gasta nas redes sociais? Uau! Será que isso aqui está sendo um ídolo? Porque o ídolo não é a estátua, né? Não é uma imagem. O ídolo é aquele que toma o nosso tempo, toma conta do nosso coração. Mal, aí muita gente está deixando Deus no segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto plano, né? E tomar o nome de Deus em vão não é só falar, ai meu Deus, né? Oh Jesus. Às vezes eu sinto assim, quando você não é crente de verdade, é só de boca, você está tomando o nome de Deus em vão. Você não está honrando a Deus. Eu falo, se você se diz cristão, seja o melhor cristão. Para Deus. Não para se mostrar para as pessoas. Para Deus. Você se diz filho de Deus, seja o melhor filho dele. Você é uma pessoa pacificadora, né? Porque Jesus ele também falou, bem-aventurados os pacificadores, porque esses serão chamados filhos de Deus. No ambiente que você está, você é uma pessoa que pacifica ou traz discórdia? Né? Então tem muitas coisas que a gente precisa parar para pensar. Eu amo a Deus de verdade, Ele é o meu bem maior, eu estou guardando esse dia do Senhor. Porque a semana, na verdade, como Deus criou, é 6 dias de trabalho e 1 dia de folga. Eu falo, lá na Murata, infelizmente eles não seguem esse compasso, né? Lá é 4-2. Eu falei, olha, não interessa se é 5-2, se é 6-1, se é 4-2, mas da sua semana, né, de trabalho e descanso, você tem que tirar 1 dia para estar na presença do Senhor. Porque se você não estiver fazendo isso, você não está amando a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. E se não está fazendo isso, eu penso que a gente tem que ser honesto, tem que se arrepender. Reconhecer e desejar mudar. Isso é arrependimento. Tem muita gente que só reconhece, Deus, eu pequei e tal, e fica nesse ciclo vicioso, né? Deus não quer que você permaneça patinando aí. Ele quer que você saia do seu lugar. Vai avançando. Vai subindo degraus. Para isso precisa de arrepender. Eu reconheço, Deus, eu não estou te amando, mas eu quero pedir a tua ajuda. Me dá estratégias, me dá ideias criativas para eu sair desse esquema e entrar num outro. De melhor sintonia com o Senhor, de gastar mais tempo em oração. Meditar na tua palavra. Sabe uma coisa que eu comecei a colocar como propósito, assim, acho que vocês fazem isso também. Meu celular fica na cabeceira, geralmente, né, que é o lugar que eu recarrego. E às vezes eu ficava vendo assim, geralmente, há um tempo atrás, a primeira coisa que às vezes acordava, né, desperta, muita gente usa esse como despertador. E hoje, acho que muita gente cai nesse vício, né? Primeira coisa, será que entrou uma mensagem? Será que alguém curtiu a minha última postagem? Né? Aí eu comecei a mudar, a pedir assim, Deus, me ajuda, né? A melhorar, sair um pouco desse vício. Então, antes de abrir as mensagens, tem o aplicativo também da Bíblia, né? Então, lê um versículo da Bíblia. Porque, olha, imagina, se todas as vezes que você vai olhar uma postagem, você se determina a ler um texto da Bíblia, nossa, você vai estar 10 de Bíblia até o final desse ano.
Imagina, se todas as vezes que você tentar dar uma olhada numa postagem no Facebook, no Instagram, você der uma lida na palavra de Deus, até o final do ano você está um expert. Então será que a gente não tem meios criativos para você sair desse esquema? Né? Que toma demais o nosso tempo. Eu estava conversando com o irmão lá em Tiba, né? Que a gente também está trabalhando, e ele falou que está lendo um livro que chama Make Time, que são dos caras que criaram o Google e o YouTube. E eles viviam nesse sistema, porque eles criaram isso aqui para viciar as pessoas. Todas as contas são amarradas, porque eles sabem o seu gosto, sabem o que te atrai. Então toda hora vem anúncio, vídeo e tal, porque eles sabem o teu gosto. E eles perceberam que eles criaram um negócio que escraviza as pessoas. E eles tomaram uma decisão, eles saíram dessas grandes empresas. E agora estão escrevendo livros para dar dica do pessoal que está viciado nesse negócio aqui. E são dicas boas. Ele fala, desliga, tira os aplicativos desse móvel aqui. Se você precisa, coloca no desktop. Porque pelo menos você não vai ficar toda hora que você está andando, você está lá, né, sentindo lá vibrar, está entrando mensagem. Você sai dessa escravidão. Então, essa é uma coisa assim importante. A outra coisa importante, a gente... Não, volta lá. Amar a Deus sobre todas as coisas e ensinar essa verdade com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Acho que não está aqui, mas aí fala, né? Continuando ali. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa, escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Então não é interessante isso? Que Deus deu essas dicas? Porque Ele conhece como é que é o ser humano. Isso porque naquela época não tinha isso aqui para distrair a gente. Mas Ele fala assim, olha, amarre-as com um sinal nos braços e prenda-as na testa. E sabe que o judeu leva isso tanto a sério, que eles criaram uma caixinha que chama filactério, ou tefilim. Mostra, acho que tem um último slide. Acho que mais um. Passa mais um. Mais. Não tem? Esse aqui, ó. Isso. O judeu faz assim. Ele pega essa caixinha, ele escreve os mandamentos e literalmente ele coloca em prática isso aqui. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Eu não acho que a gente deveria partir para literalmente fazer isso, mas eu tenho certeza que para o povo judeu, fazendo isso, sempre eles vão lembrar desse texto aqui. Desde pequeno eles aprendem, memorizam, e já pensou, se você realmente assim, tivesse isso na sua testa, isso ia ajudar você a não cair nessa tentação. Né? Porque se as pessoas olhassem, você é filho de Deus, né? Então está havendo coerência com aquilo que você está falando, com aquilo que você está vivendo. Não é? Mas essa é uma recomendação que Deus falou para fazer. Você quer ser uma pessoa de sucesso? Coloque eu em primeiro lugar. Você quer ser uma pessoa de sucesso? Transmita isso para as gerações seguintes. Porque eu acho que também não tem valor nenhum você ter uma vida de sucesso, você ter uma bela de uma casa, carro tal, e sua geração, como a gente vê em muitas famílias, ela às vezes brigando por uma herança material que você está deixando aqui.
Eu pergunto, isso é sucesso? É esse tipo de vida de sucesso que você deseja para a sua vida? Eu não. Eu prefiro não ter nada disso, deixar um legado para os meus filhos. Isso a gente sempre tem falado para eles, olha, infelizmente a gente não vai deixar bens materiais, mas um legado que nós queremos deixar é o legado da nossa fé para vocês. E eu sei que isso vai garantir o futuro e a felicidade deles. Mais do que um diploma na faculdade, mais do que coisas que eu poderia deixar para eles, do que eles podem conquistar. Isso vai fazer eles serem felizes. Colocando Deus em primeiro lugar. Duas coisas então, né? Para você ter sucesso. Amar a Deus sobre todas as coisas e transmitir isso para as outras gerações. Não é só para os pais que têm filhos. Mas essa orientação que Deus deu era especialmente para o pai, né, líder da casa, fazer isso para com seus filhos. Quando? Desde o momento que ele levanta, no caminho, até a hora que vai dormir. Para os homens, isso é uma responsabilidade. E infelizmente a gente vê isso muito pouco. Né? Talvez por esse motivo, né, dentro das nossas famílias, há um fracasso de passar isso de geração para geração. Porque pai não está fazendo. Porque a mãe não está fazendo. Né? E se você falha nesse propósito, a igreja não vai ser a igreja que Deus planejou. O povo de Deus não vai ser esse povo abençoador, com essa visão de alcançar as nações, de abençoar todas as famílias da terra. Porque não conhece Deus. Não sabe o propósito que Deus deu para o seu povo, para a gente estar aqui. A gente não está aqui para realizar o nosso sonho. Deus te criou, Deus te colocou, Deus te escolheu para realizar os sonhos dele. É isso que vai fazer ser feliz. É isso que vai dar sentido para a sua história. E Deus fala que Ele ama, né? Ele vai abençoar até 1000 gerações daqueles que amam a Ele. Eu coloquei uma foto aqui de uma família. Volta um pouquinho só. Porque essa senhora, Dona Rosa Massai Kokubo, não sei se alguém conheceu, mas ela começou um trabalho lá em Suzuka, né, que hoje é do Ministério do Betel. Eu tive a oportunidade de conhecer porque a gente participou de alguns retiros de líderes, né? Eu também estou aqui no Japão desde bem no começo do início das igrejas brasileiras. Então nós tivemos a oportunidade de conhecer, sempre tive uma admiração muito grande por ela e pelo marido. Ela já partiu para a glória de Deus, né? Essa é filha da Dona Massai. E essa, Yukari, é neta da Dona Massai. A Yukari, ano passado, especialmente, ela sentiu um desejo assim, de Deus, né? De servir a Ele aqui no Japão. Então ela fez administração lá na Universidade Federal de Brasília. Ela tem 23 anos só. Mas Deus foi trabalhando na vida dela, dando oportunidades dela fazer cursos da Jocum, né? 5 meses lá em Curitiba. Ela acho que parou um tempo no curso dela, fez esse curso, foi muito impactada por Deus. Depois ela conseguiu completar esse curso ano passado. E Deus foi falando ao coração dela e ela decidiu consagrar 1 ano da vida dela em missões aqui no Japão. Ela está lá em Kanagawa, na igreja do pastor Luiz, né, que é da Aliança Cristã Missionária de onde ela vem, do Brasil, em Brasília. E aí eu tenho muita amizade com o pastor Luiz, eu falei, olha, vocês vão ficar 1 ano com ela, dá um tempinho dela, né, para a nossa igreja. Aí ela está lá, 1 mês e meio, vai ficar até dia 3 de março. Mas foi muito assim para mim, tem sido, né, muito inspirador ver a fidelidade de Deus na vida daqueles que amam o Senhor. Que uma terceira, na verdade ela falou que é a 4ª geração, né? Antes da Dona Massai teve outra geração que conheceu Jesus. E isso, eu penso, se Dona Massai estivesse viva aqui, ela estaria muito orgulhosa da neta. Né? De poder ver a neta servindo aqui no Japão. E é uma menina talentosa, né? Toca violão, teclado,
fala inglês, é coreógrafa, dança, tem trabalhado com as nossas crianças lá. Eu peço uma coisa, ela sempre pronta para servir, né? Então eu vejo Jesus na vida dela. Discípula de Jesus, algo que ela aprendeu de geração para geração. Eu vejo que essa família é uma família de sucesso, porque está conseguindo cumprir com o propósito de Deus, né? Minha oração, irmãos, é que você também tenha esse desejo de ser uma pessoa de sucesso. Não segundo o mundo, mas segundo a palavra de Deus. Colocando Deus em primeiro lugar. Transmitindo isso para as outras gerações. Sabe uma coisa que eu fiquei pensando assim, quem que poderia ser um bom exemplo de alguém que fez isso? Jesus ama ao Pai, como ninguém outro, né? Então, se você quer ter uma inspiração de ser uma pessoa que ama a Deus com todo o coração, alma, força e entendimento, conheça Jesus. Veja Jesus de verdade como exemplo para a sua vida. Pergunte para você mesmo, se Jesus estivesse no meu lugar, como que ele se comportaria aqui na igreja? Será que ele entraria aqui e assistiria o culto e aí voltaria para casa sem fazer mais nada? Não, ele estaria lá, acho que para receber as pessoas com um grande sorriso. Ele estaria aqui depois limpando, arrumando a cadeira. Talvez sendo o último a sair daqui. Isso eu tenho certeza, Jesus não ia ser o primeiro para sair daqui. Então se você pensar, não é? Como é que Jesus faria se ele estivesse aqui? Ele contribuiria? Se ele estivesse trabalhando onde eu trabalho, ele daria o dízimo? Se ele morasse na minha casa, se ele tivesse esposa, ele serviria a esposa? Não é? O que Jesus fez para mostrar o amor dele para o Pai? Ele era um cara super ocupado, tinha fila de gente para ele atender, mas ele separava um tempo para orar. Ele não caía nessa tentação de, tem muito trabalho, não tenho tempo para orar. Ele saía, se retirava e tirava um tempo para estar com o Pai. E uma coisa que eu estava pensando também, né? Jesus não teve filho, certo? Mas o que ele falou para os discípulos fazerem? Discípulos de todas as nações, ensinando-os, né? Tudo aquilo que ele ensinou, deveria replicar isso. Então eu fiquei pensando, esse Shema, ó Israel, é uma coisa que Jesus também repetiu para a igreja, para nós. Esse mandamento para a gente ter sucesso em terra, pode ser aqui, pode ser em qualquer lugar. Ser pessoas de sucesso, prósperas, você tem que colocar Deus, fazer com que esse amor a Deus seja tão assim impactante na vida das pessoas, que esse legado de fé, de amor, vai passar para as outras gerações. Então eu queria deixar esse convite para você repensar, né? Como está a sua caminhada? Se você acha que não está dando tudo do seu melhor, se você também não está fazendo isso, de transmitir para gerações, de investir nessa nova geração, queria que você, sabe assim, colocasse um propósito. Não, eu vou fazer diferente, eu vou ajudar mais. A gente também tem a classe das crianças, minha esposa pega muito, mas eu tenho encorajado os irmãos. E quando eu saio, às vezes, né, eu tenho irmãos que pregam também, que tem se disposto a pregar, e quando eu estou lá, eu me disponho a ministrar para as crianças. Porque eu creio que para elas é importante ter referência masculina também. Né? Dessa escola bíblica que vocês fazem aqui, quantos dessas crianças têm visto homens de Deus que vão ministrar a elas para passar essa verdade? Poxa, então trabalho não falta, irmãos. Concordam? Tem muito trabalho para fazer. Quantos estão aqui? Quanto que você se dá para a obra de Deus? Meu desafio é esse, né?
Que você repense a maneira como você ama a Deus e serve Ele, especialmente na sua igreja. Porque se todos nós fizermos a nossa parte, irmãos, olha, esses bancos vão estar cheios. As crianças vão herdar, né, isso, vão fazer muito mais do que nós fizemos aqui.